Oi, gente, bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa atividade de hoje. Vamos falar sobre o café, sobre a economia cafeeira. Vamos fazer atividade de história, depois vamos fazer uma atividade de inglês. Então, vamos começar falando sobre o café. A agricultura é uma das atividades econômicas praticadas no Brasil desde o princípio da colonização portuguesa, desde quando os portugueses vieram para cá. O país se dedica ao cultivo de cana-de-açúcar, algodão, tabaco, café, entre outros produtos. Durante muito tempo, o único objetivo comercial era a exportação. A economia cafeeira ocorreu nos mesmos moldes das produções do Brasil colonial, como monocultura, ou seja, era um sistema de produção agrícola de somente um tipo de produto e utilizando a mão de obra escrava. As principais razões para o desenvolvimento da economia cafeeira foram o aumento do consumo e do preço do café no exterior e a facilidade em cultivá-lo no sudeste do país, porque lá o tipo de terra era apropriado sem necessidade de muitos equipamentos e tecnologias. O clima e o solo eram apropriados ao plantio. Então, o café é de origem africana, ele foi trazido para cá da Guiana Francesa pelo sargento-mor Francisco de Melo Palheta no século XVIII. Originalmente era um produto de cultura doméstica. Somente no século seguinte expandiu-se para a Baixada Fluminense, principalmente para o Vale do Paraíba. Contudo, na segunda metade do século XIX, o Oeste Paulista superou a produção cafeeira do Vale do Paraíba. A produção cafeeira gerava muitas riquezas e contribuía para o crescimento das cidades e regiões onde ocorria o seu plantio e comercialização. Um exemplo desse crescimento foi a inauguração das ferrovias, que eram utilizadas para o escoamento e o transporte do café. Observe a imagem e responda as questões. Quais são os elementos que compõem a paisagem? O que você pode observar nesta imagem? Qual é o contexto histórico retratado nesta obra? É uma obra que está falando sobre o quê? Segundo, observe o gráfico a seguir e explique o que é possível afirmar sobre a produção cafeeira em comparação com os demais produtos no período. Então, produtos de exportação do Brasil de 1821 a 1890. Aí você veja aí os produtos: o café, o açúcar, o tabaco, o algodão, a borracha, couro e a pele e outros produtos. O que você pode dizer sobre esse gráfico? Comente. Um período de muitas transformações. Durante o segundo reinado, ocorreram muitas melhorias urbanas. Algumas cidades passaram a utilizar as tecnologias mais avançadas da época na área da iluminação pública. Foram instaladas linhas telefônicas, a rede de água e esgoto foi expandida e estradas de ferro foram construídas para ligar os centros produtores de café no interior paulista ao Porto de Santos e ao Rio de Janeiro. Na capital imperial foram construídas bibliotecas, museus, teatros, cafés, parques e universidade. A modernização foi realizada no Brasil principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ocorreu sobretudo por causa da riqueza gerada pelo café, o que possibilitou inclusive o início do desenvolvimento industrial. Um personagem muito importante desse período foi o Barão de Mauá, nascido no Rio Grande do Sul.
Entre as suas principais ideias estava a defesa da abolição da escravatura, a valorização do trabalho assalariado e a necessidade de investimento em tecnologia. Ele foi responsável pela criação de um estaleiro naval em Niterói. Niterói é a cidade do Rio de Janeiro, onde se construíam navios a vapor, em parte do governo imperial de Dom Pedro II. Investiu em ferrovias e no primeiro sistema de iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro, com a construção de uma companhia de gás. E além disso, ele financiou o submarino de telégrafos ligando o Brasil à Europa. A maioria das companhias brasileiras construídas ou gerenciadas pelo Barão de Mauá usava capital estrangeiro vindo principalmente da Inglaterra. O estaleiro, local onde se constrói, restauram ou guardam grandes embarcações. Nessa imagem vocês estão vendo Baronesa, a primeira locomotiva a vapor a operar no Brasil em 1854. Quais foram as principais transformações urbanas ocorridas durante o segundo reinado? O que teve de melhorias no segundo reinado? Explique a relação entre a produção brasileira de café e a utilização de trens durante o século XIX. As ferrovias foram construídas. Por que foi importante? Terceiro, os investimentos de Mauá estavam relacionados ao desenvolvimento econômico do Império e beneficiavam especialmente um produto. Qual era esse produto? Agora você vai trocar os símbolos pelas letras adequadas e vai descobrir o nome da múmia trazida para o Brasil por Dom Pedro II. O imperador Dom Pedro II, ele tinha grande interesse em avanços tecnológicos, artísticos e científicos. Durante o seu reinado, ele fez importantes investimentos em cultura, como a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Imperial Academia de Música e Ópera, do Colégio Pedro II, da Escola de Belas Artes. O imperador tinha o hábito de viajar, visitou 2 vezes o Egito na década de 1870 e deixou um diário de viagem no qual conta detalhes de sua estadia na terra dos faraós. Dessa viagem, ele trouxe diversos artefatos históricos, inclusive um sarcófago com a múmia de uma sacerdotisa que viveu no Egito por volta do ano de 750 a.C. E essa múmia ficou exposta no Museu Nacional até 2018, quando um incêndio destruiu quase todo o acervo do local. Ao lado está a foto. Vamos para a atividade do livro de inglês. Na atividade de inglês, vocês vão conhecer algumas partes do corpo humano em inglês, tá? Como, por exemplo, eye, que é olho, nose, nariz, ear, orelha, foot, pé, toe, dedo, leg, perna, finger, dedo da mão, hand, mão, arm, é braço, hair, cabelo, head, cabeça, entre outras partes. No primeiro quesito, você vai desembaralhar as letras e vai descobrir o nome das partes do corpo, depois vai ligar as imagens corretamente. Então, vamos lá. Aí, na letra A, você vai desembaralhar a palavrinha, vai descobrir qual é e vai colocar a letra A correspondente à imagem. Então, na letra A, seria o quê? Arm. Aí, você vai colocar lá onde é a figura do braço. E assim nas outras. No segundo quesito, você vai olhar as imagens e vai escrever o nome das partes do corpo humano. Então, você pode observar na imagem que tem abaixo, né? Tem o corpo de frente e o corpo de costas. Só é você pesquisar.
Nesse primeiro quesito, você vai pesquisar as frases e vai descobrir qual é a parte do corpo que está sendo escrita na sentença, tá? Então, por exemplo, na letra A, qual é a parte do corpo 10? Na letra B, tá falando sobre o que tem black, brown, white, pode ser marrom, castanho no caso, preto ou branco, que fica na cabeça. E aí você vai pesquisar todas as frases e vai dizer qual é a parte do corpo. No segundo quesito, você vai circular o elemento estranho. Na letra A, que não faz parte, tá? Então você tem eye, hair, hand, ear. Qual desses não faz parte? Aí você circula. No terceiro quesito, você vai escrever as partes do corpo na coluna correta. Partes do corpo que você só tem uma. Parte do corpo que você tem dois. E parte do corpo que você tem dois. Agora o quarto quesito. Você vai encontrar 7 partes do corpo no diagrama de palavras: olhos, orelha, dedo, nariz. São apenas 7. Nessa página 451, você tem o singular e o plural. E no primeiro quesito, você vai completar com o plural das palavras. Então, one leg, two legs, tá? No segundo, você vai ler o texto, vai completar com as palavras corretas, que está falando sobre o corpo humano, certo? Vai escrever a forma singular das palavras abaixo. Só é você olhar o quadro de cima, onde tem singular e plural, e completar, tá? Muito fácil. Depois, você vai nomear as partes do corpo usando as palavras do quadro. Eye, mouth, nose, não é? Arm, por aí vai. Depois, você tem uma atividade de recortar das crianças. Você pode fazer isso e colar no seu caderno. Ou, se você preferir, colocar em uma atividade, uma folha de papel ofício, ou pode colocar no seu caderno de inglês. Uma ótima atividade para vocês, um ótimo dia. Fique com Deus e até amanhã.